Era só mais uma manhã comum, até que Ricardo, um milionário frio e metódico, ouviu da sua assistente pessoal uma frase que mudaria tudo. Sua filha foi matriculada na escola errada. O que parecia um erro simples, na verdade, era o destino agindo. Foi assim que ele conheceu uma professora simples, doce e gentil. E, sem saber, ela não só devolveu o sorriso à sua filha, mas também trouxe de volta algo que ele acreditava ter perdido para sempre no seu coração. E o final dessa história, nem o mais criativo dos escritores poderia prever. Antes da gente continuar, para seguir ouvindo essa história tão linda e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. E escreve aqui nos comentários seu nome e a cidade de onde está assistindo. Quero te mandar uma saudação especial no próximo vídeo. Por aqui, as histórias parecem nascer por acaso, mas elas sempre terminam com amor. O relógio na parede de vidro marcava exatamente 7h42, quando Ricardo Mendes atravessou as portas automáticas da Mendes Medtech, o império de tecnologia médica que havia construído do zero nos últimos 15 anos. Aos 45 anos, comandava mais de 200 funcionários e suas inovações em equipamentos de diagnóstico por imagem haviam revolucionado o mercado brasileiro, atraindo olhares do exterior. Bom dia, doutor. Mendes, cumprimentou a recepcionista, um ritual tão cronometrado quanto seus compromissos diários. Ricardo apenas assentiu, os olhos já fixos na tela do celular enquanto caminhava pelo saguão de mármore em direção aos elevadores. Seu terno italiano impecavelmente ajustado e o corte de cabelo preciso não escondiam as marcas de noites mal dormidas, olheiras discretas que nem o poder de um CEO podia eliminar. No 12º andar, sua nova assistente, Carmen, aguardava nervosamente ao lado de sua mesa com uma pasta de documentos e um café preparado exatamente como ele gostava. Forte, sem açúcar, com um toque de canela. Bom dia, senhor. Sua agenda começa com a videoconferência com os investidores alemães às 8h30, seguida pelo... A Beatriz já saiu para a escola? Ricardo interrompeu, sem erguer os olhos dos e-mails que percorria rapidamente em seu celular. Sim, senhor. Dona Glória a levou pontualmente às 7h15, como instruído. Ela estava vestida com o uniforme escolar e levou o lanche que o senhor aprovou ontem. Ricardo finalmente ergueu o olhar, percebendo o leve tremor nas mãos de Carmen. Era sua terceira assistente em 6 meses. A pressão de trabalhar para Ricardo Mendes fazia isso com as pessoas. Os formulários da escola foram enviados? Sim, senhor. Todos assinados e entregues conforme o senhor deixou na minha mesa ontem. Algo na maneira como Carmen respondeu, um leve desvio do olhar, uma hesitação mínima, acendeu um alerta na mente analítica de Ricardo. Mas naquele momento, o telefone tocou anunciando que os alemães já estavam na linha, e o assunto ficou para depois. A manhã transcorreu como sempre. Reuniões, telefonemas, decisões de milhões de reais tomadas com a frieza calculada de quem aprendeu que emoções atrapalhavam resultados. No entanto, por volta das 11 horas, uma notificação em seu celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem de Bia, sua filha de 8 anos. Algo raro, quase extraordinário. Pai, gostei da minha professora hoje. Ricardo encarou a tela por longos segundos, relendo a frase simples que para qualquer outro pai seria banal. Mas para ele, significava muito mais. Desde que Mariana partira, levada por um aneurisma fulminante 3 anos antes, Beatriz raramente falava, nunca sorria. E certamente nunca enviava mensagens espontâneas sobre qualquer coisa que gostasse. Carmen chamou pelo interfone. Venha à minha sala, agora. A assistente entrou pálida, como se já soubesse o que viria. Onde exatamente você matriculou minha filha? No arco-íris, senhor. Conforme os formulários que o senhor assinou. Ricardo franziu o senho. Arco-íris? Do que está falando? Bia estuda no Colégio São Tomás desde o jardim de infância. O silêncio que se seguiu foi mais gelado que o ar-condicionado. Eu apenas processei os documentos que estavam sobre sua mesa, senhor. Estavam assinados. Ricardo abriu rapidamente seu e-mail, encontrando o documento digitalizado.
Era sua assinatura, sem dúvida, mas em um formulário completamente diferente. Escola Municipal Arco-Íris, um lugar que ele nunca havia sequer ouvido falar. Isso é a Escola Municipal do bairro Jardim das Flores. Uma escola pública, ele disse, a voz perigosamente calma. Não é o São Tomás, a escola particular onde eu pago 30 mil reais de mensalidade, onde ela deveria estar. Carmen parecia prestes a desmaiar. Senhor, eu pensei que... Eu não pago você para pensar. Ricardo cortou, suas palavras afiadas como bisturi. Pago para executar instruções precisas. Levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista privilegiada de São Paulo. Conserte isso, imediatamente. No reflexo do vidro, viu sua própria imagem, o empresário bem-sucedido, respeitado, temido. O homem que sabia resolver qualquer problema, exceto um. Bia, sua filha, a única coisa que não conseguia consertar, por mais que tentasse. Desde a morte de Mariana, Bia havia se transformado. A menina vivaz e comunicativa tinha desaparecido, dando lugar a uma criança silenciosa que parecia carregar o peso do mundo em seus pequenos ombros. Ricardo havia tentado de tudo. Os melhores psicólogos infantis, terapeutas ocupacionais, medicações cuidadosamente prescritas e monitoradas. Compensava a ausência materna com todos os privilégios que o dinheiro podia comprar. Brinquedos caros, roupas de marca, uma babá exclusiva e a melhor educação na escola mais prestigiada de São Paulo. E agora isso, um erro administrativo, uma escola pública, uma professora desconhecida. E a primeira mensagem espontânea de Bia em meses. Cancele meus compromissos da tarde, ordenou pegando o paletó. Vou à escola. O celular vibrou novamente em seu bolso. Era Bia. Posso ficar aqui amanhã também? Ricardo olhou para a tela, sentindo algo incomum em seu peito. Indecisão. A Escola Municipal Arco-Íris em nada lembrava o Colégio São Tomás. Não havia portões imponentes, nem jardins perfeitamente podados, nem seguranças de terno. Apenas um prédio simples, pintado em cores vivas, mas já um pouco desbotadas pelo tempo, com um pequeno pátio onde crianças brincavam sob a supervisão de professoras. Ricardo estacionou seu Audi na rua em frente, sentindo-se deslocado como um peixe no deserto. Enquanto caminhava em direção à entrada, notou os olhares curiosos. Seu terno Armani e sapatos italianos destacavam-se como um holofote naquele ambiente. Na secretaria, uma senhora de óculos e cabelos grisalhos o recebeu com um sorriso genuíno. Posso ajudá-lo, senhor? Sou Ricardo Mendes, pai de Beatriz Mendes. Parece que houve um equívoco com a matrícula dela. A secretária consultou o computador, um modelo visivelmente antigo. Ah, sim, Beatriz entrou hoje. Está na sala da professora Júlia, nossa especialista em desenvolvimento socioemocional. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Especialista em o que exatamente? Desenvolvimento socioemocional, a mulher repetiu pacientemente. A professora Júlia trabalha com crianças que precisam de apoio especial para processar emoções, traumas ou dificuldades de adaptação. Sua filha foi encaminhada para lá conforme as observações no formulário de matrícula. Ricardo lembrou-se vagamente de ter mencionado a condição emocional de Bia nos documentos. Aparentemente, isso a havia colocado em algum tipo de programa especial. Posso ver minha filha? Claro. A aula dela está quase terminando. Por aqui, por favor. Ela o guiou por um corredor decorado com trabalhos infantis coloridos pendurados em varais. Não havia mármore polido como no São Tomás. Apenas piso de granitina bem conservado. O cheiro não era de produtos de limpeza industriais, mas de algo mais familiar, giz, papel e talvez um leve aroma de biscoito caseiro. É ali. A secretária apontou para uma porta no final do corredor. Pode olhar pela janelinha, mas peço que não interrompa. A professora Júlia está conduzindo um círculo de compartilhamento. Ricardo aproximou-se silenciosamente da porta e olhou através do pequeno vidro. O que viu
o deixou momentaneamente sem palavras. A sala não tinha carteiras enfileiradas como esperava. Em vez disso, cerca de 15 crianças sentavam-se em almofadas coloridas, formando um círculo. No centro, uma mulher jovem, provavelmente em seus 30 anos, com cabelos castanhos presos em um coque frouxo e usando roupas simples, porém coloridas, sentava-se de pernas cruzadas. Ela não estava dando uma aula tradicional. Estava ouvindo. Uma criança falava baixinho sobre um cachorro perdido, outra mencionava o medo de trovões. A professora não interrompia, não apressava. Apenas acenava, validando cada emoção com sua presença gentil. Vocês não precisam estar bem hoje, ela disse com voz suave, mas clara. Só precisam se sentir seguros para não estarem bem. Ricardo prendeu a respiração quando finalmente localizou Bia. Sua filha estava sentada um pouco afastada do grupo, não completamente integrada, mas, e isso era o que importava, não estava encolhida ou ausente como costumava ficar. Estava atenta, observando cuidadosamente a professora e os colegas. Havia algo em seus olhos. Um brilho que Ricardo não via há muito tempo. Essa é a professora Júlia Campos, sussurrou a secretária. Ela tem um dom especial com crianças fechadas. Foi psicóloga de emergência no Hospital das Clínicas por anos antes de vir para a educação. Ricardo deu um passo para trás, processando o que via. Algo estava acontecendo ali, algo que não poderia ser quantificado em planilhas ou medido em resultados tangíveis. A secretária percebeu sua hesitação. O senhor gostaria de conversar com a diretora sobre a transferência da sua filha? A pergunta pairou no ar. Ricardo observou novamente pela janela, vendo como Bia suavemente deslizava sua almofada alguns centímetros mais para perto do círculo. Um movimento pequeno, mas significativo para quem conhecia seu isolamento. Na verdade, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Gostaria de saber mais sobre esse programa específico. Naquela noite, durante o jantar na cobertura do plex que dividia com a filha no Jardim Europa, Ricardo observou Bia com novos olhos. Ela não falava como de costume, mas havia comido quase tudo em seu prato, um progresso em relação às refeições praticamente intocadas dos últimos meses. Como foi seu dia na escola nova? Ele perguntou, tentando soar casual. Bia deu de ombros, mas então, para sua surpresa, respondeu em voz baixa. Diferente. Diferente como? A professora Júlia. Ela não fica falando que eu preciso melhorar. Ricardo sentiu aquelas palavras como um golpe. Quantas vezes ele próprio havia usado esse tipo de linguagem? Você precisa melhorar, Bia. Precisa se esforçar mais, superar isso. E o que ela fala? Perguntou, genuinamente curioso. Bia ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo achou que não responderia. Finalmente, a menina levantou os olhos do prato. Ela disse que a tristeza é como chuva. Não podemos impedi-la de cair. Só podemos escolher se vamos ficar parados nela ou dançar. Uma pausa. Eu ainda não sei dançar, pai. Mas quero aprender. Ricardo engoliu em seco, emoções indesejadas apertando sua garganta. Aquela era a frase mais longa que Bia havia dito em meses. Mais tarde, depois de colocá-la na cama, Ricardo sentou-se em seu escritório, olhando fixamente para 2 arquivos abertos em seu notebook. Um continha os registros impecáveis do tradicional Colégio São Tomás, com seu currículo rigoroso, professores renomados e lista de ex-alunos ilustres. O outro mostrava as poucas informações que conseguira reunir sobre a Escola Municipal Arco-Íris, notas medianas nas avaliações nacionais, infraestrutura limitada, mas elogios ao programa piloto de educação socioemocional. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendes, o homem conhecido por tomar decisões rápidas e certeiras, baseadas apenas em dados concretos, estava em dúvida. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carmen, provavelmente preocupada com seu emprego. Senhor, sobre a transferência escolar, já preparei todos os documentos para o retorno de Beatriz ao São Tomás amanhã mesmo. Só aguardo sua autorização para... Não, Ricardo a interrompeu.
surpreendendo a si mesmo com a decisão. Vamos, esperar. Deixe-a ficar na arco-íris por enquanto. Talvez, apenas talvez, o maior erro administrativo pudesse levar à primeira coisa certa em muito tempo. Júlia Campos não havia planejado se tornar professora. Durante 10 anos, sua vida tinha sido o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde trabalhava como psicóloga na unidade de emergência. Seu dia a dia era uma sequência imprevisível de traumas, crises e momentos decisivos nas vidas de pessoas que nunca imaginaram estar ali. Acidentes de carro, tentativas de suicídio, vítimas de violência, familiares devastados pela perda repentina. Júlia havia visto o sofrimento humano em suas formas mais cruas. Com o tempo, desenvolveu uma capacidade quase intuitiva de alcançar pessoas nos momentos mais sombrios, encontrando pequenas frestas de luz, mesmo nas situações mais desesperadoras. Você tem um dom, dizia o Dr. Mateus, chefe da emergência. Consegue acessar pessoas em choque quando mais ninguém consegue. Júlia sabia que não era dom, mas prática. A capacidade duramente aprendida de reconhecer que, por trás de cada trauma físico, havia feridas invisíveis que precisavam de tanta ou mais atenção. Aos 30 anos, sua vida era completa. Tinha um trabalho significativo, um pequeno apartamento em Perdizes e Lucas, seu filho de 5 anos, um menino de cachinhos rebeldes e curiosidade insaciável sobre o mundo. Lucas, que havia nascido de um relacionamento breve com um médico residente que depois seguiu carreira no exterior, era o centro de seu universo. Nos dias de folga, passeavam no Parque da Água Branca, visitavam o Museu Catavento ou simplesmente faziam panquecas aos domingos ouvindo música. Até aquela terça-feira chuvosa, quando um motorista bêbado avançou o sinal vermelho na Avenida Rebouças. O acidente levou Lucas instantaneamente. Júlia, no banco do motorista, sobreviveu com fraturas e um coração irremediavelmente partido. A ironia cruel de ter salvado tantas vidas, mas não poder salvar seu próprio filho, tornou-se um peso insuportável. Depois dos 6 meses de licença médica, tentou voltar ao hospital. Mas cada corredor, cada som de ambulância, cada criança ferida que chegava à emergência trazia memórias insuportáveis. Os ataques de pânico começaram silenciosamente, um aperto no peito, a visão escurecendo nas bordas, até que um dia simplesmente não conseguiu entrar no prédio. Não posso mais, disse ao Dr. Mateus, entregando seu crachá. Cada vez que vejo uma criança ferida é como se fosse... Eu sei. Ele respondeu, abraçando-a. Você deu mais do que o suficiente, Júlia. Agora precisa cuidar de você. Nos meses que se seguiram, Júlia navegou pelo deserto do luto. Vendeu o apartamento repleto de memórias e mudou-se para um bairro distante. Tentou o consultório particular, mas as sessões individuais com adultos pareciam vazias, desconectadas. Então, durante uma terapia de grupo para pais enlutados, conheceu Helena Souza, diretora da Escola Municipal Arco-Íris. Temos tantas crianças invisíveis, Helena lhe disse após uma sessão. Crianças que carregam traumas demais, que não conseguem aprender porque estão ocupadas demais, sobrevivendo emocionalmente. Precisamos de alguém que entenda isso. Assim, quase por acidente, Júlia encontrou um novo caminho. Na sala 12 da Escola Arco-Íris, criou um espaço diferente de qualquer outra sala de aula. Não havia carteiras enfileiradas, apenas um círculo de almofadas coloridas. As luzes eram suaves, filtradas por tecidos coloridos nas janelas. Havia um cantinho da calma, com mantas macias e ursinhos de pelúcia, uma mini biblioteca com livros sobre emoções, um mural onde as crianças colocavam seus nomes sob diferentes sentimentos representados por desenhos: alegre, triste, assustado, esperançoso, confuso. Os colegas a chamavam de a Sala do Sentir. Para a burocracia escolar, era oficialmente o Programa de Desenvolvimento Socioemocional para Crianças em Situação de Vulnerabilidade Psicológica. Mas para as crianças que passavam por aquela porta, era simplesmente um lugar seguro.
Beatriz Mendes chegou numa segunda-feira chuvosa, o primeiro dia do segundo semestre. Júlia observou-a discretamente. Uma menina pequena para seus 8 anos, cabelos castanhos bem penteados, roupas visivelmente caras, mas olhos opacos que pareciam não registrar o que viam. A ficha indicava traumatizada pela perda da mãe, mutismo seletivo, resistência a terapias convencionais. Júlia não a pressionou. No primeiro dia, apenas a acolheu e mostrou o espaço. Aqui você pode ficar onde se sentir mais confortável, explicou calmamente. Não precisa falar se não quiser. Pode observar até se sentir segura. Bia escolheu o canto mais afastado, onde ficou sentada desenhando linhas pretas repetitivas em uma folha de papel. Quando as outras crianças se reuniram em círculo para o momento de compartilhamento, ela permaneceu distante, aparentemente alheia. Mas Júlia notou como seus olhos ocasionalmente se erguiam, observando com interesse disfarçado quando Mateus falava sobre seu medo de cachorro, ou quando Denise compartilhava a saudade do pai que estava preso. No segundo dia, Bia pegou uma almofada amarela, ainda se mantendo afastada do círculo, mas já não tão isolada. No terceiro dia, quando Júlia distribuiu tintas para uma atividade de expressão livre, notou que Bia hesitou ao receber o azul, seus olhos enchendo-se de lágrimas silenciosas que ela rapidamente escondeu. Azul era a cor favorita da sua mãe? Júlia perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Bia não respondeu verbalmente, mas assentiu quase imperceptivelmente. Você pode usar outra cor hoje, ou pode usar o azul para mandar um recado para ela. As cores são mensageiras muito boas de coisas que não conseguimos dizer com palavras. Naquela tarde, Bia pintou um pequeno ponto azul no canto de uma folha enorme, uma gota tímida de cor em um oceano de papel branco. Para Júlia, foi um começo. Ricardo Mendes voltou à escola Arco-Íris na quinta-feira. Desta vez não para confrontar a administração sobre o erro, mas para observar. Solicitou permissão para assistir discretamente a uma parte da aula, uma prática que a diretora Helena Souza explicou ser permitida aos pais, desde que mantivessem distância apropriada. A professora Júlia acredita na transparência do processo, explicou Helena, guiando-o até um banco no corredor que oferecia visão para a sala através de uma ampla janela. Ela diz que os pais também precisam aprender a enxergar suas crianças de maneiras novas. Ricardo assentiu, embora internamente resistisse à ideia de que precisava aprender qualquer coisa sobre educação infantil. Ele havia pesquisado extensivamente as melhores abordagens pedagógicas para Bia após a morte de Mariana. Tinha lido artigos científicos, contratado especialistas, investido em escolas de elite. Pela janela, observou a organização pouco convencional da sala. Em vez da aula estruturada que esperava, as crianças estavam em atividades diversas. Algumas desenhavam, outras moldavam argila, algumas liam em cantos aconchegantes. Música clássica suave tocava ao fundo. A professora Júlia movimentava-se entre elas, parando para uma conversa aqui, um incentivo ali, um abraço acolhedor acolá. Onde está a aula propriamente dita? Ele perguntou confuso. Helena sorriu pacientemente. Esta é a aula, Sr. Mendes. Aqui o aprendizado emocional vem primeiro. Crianças traumatizadas não conseguem absorver matemática ou português enquanto suas emoções estiverem consumindo toda a sua energia mental. Ricardo franziu o senho. Isso parece indisciplinado. Parece, não é? Mas observe mais profundamente. Cada criança está trabalhando em algo significativo para seu processo. Ricardo concentrou-se em Bia. Sua filha estava sentada sozinha perto da janela, mas não parecia aflita como costumava ficar em espaços públicos. Tinha à sua frente várias folhas coloridas e parecia estar recortando formas com uma tesoura infantil, uma atividade que ele nunca a tinha visto fazer voluntariamente em casa. Júlia aproximou-se dela, abaixando-se para ficar na altura de seus olhos. Disse algo que Ricardo não conseguiu ouvir, ao que Bia respondeu com um leve dar de ombros. Não havia palavras, mas havia comunicação.
algo que há muito tempo não observava. Como é o histórico da professora Júlia? Perguntou sem desviar os olhos da filha. Formada em psicologia pela USP, mestrado em psicologia do trauma, 10 anos como psicóloga de emergência no HC antes de vir para a educação, respondeu Helena. Ela desenvolveu este programa depois de uma perda pessoal. Acredita que nossas escolas focam demais nas mentes das crianças e esquecem seus corações. E isso funciona? Cientificamente, quero dizer. Helena indicou um grupo de pastas em sua mão. Temos estudos de caso documentados, Sr. Mendes. Crianças que não falavam e agora participam de apresentações escolares. Outras que tinham comportamentos autodestrutivos e hoje conseguem expressar suas necessidades. Não é milagre, é processo. E cada criança tem seu tempo. Ao final da manhã, Ricardo observou o ritual de encerramento. As crianças reuniram-se em círculo, cada uma segurando um objeto que havia criado ou escolhido durante a aula. Uma bolinha de argila, um desenho, uma pena encontrada no pátio. Júlia conduzia o que chamava de roda de gratidão. Cada criança, se quisesse, podia compartilhar uma coisa pequena pelo que estava grata aquele dia. Eu tô feliz porque meu cachorro melhorou do machucado na pata, disse um menino. Eu gostei quando a professora Júlia leu aquela história do pássaro que tinha medo de voar, comentou uma menina. Quando chegou a vez de Bia, Ricardo prendeu a respiração. Sua filha, previsivamente, não falou, mas, para sua surpresa, levantou levemente sua criação, o que parecia ser um cartão com pequenos recortes coloridos, antes de abaixá-lo rapidamente. Era um gesto mínimo, quase imperceptível. Mas para Ricardo, que há meses observava a filha se recolher cada vez mais em si mesma, foi como um grito de esperança. Durante a semana seguinte, Ricardo reorganizou sua agenda para buscar Bia pessoalmente na escola todos os dias, algo que normalmente delegava a motorista ou a babá. Queria observar, entender e talvez, embora não admitisse, aprender. Em casa, notou pequenas mudanças. Bia começou a dormir melhor, sem os frequentes pesadelos que a acordavam gritando por Mariana. Ocasionalmente, ele a pegava cantarolando baixinho enquanto desenhava, uma melodia que reconheceu como a que Júlia tocava durante as atividades artísticas. Durante o jantar, embora ainda não conversasse muito, Bia parecia mais presente, menos perdida em seu mundo interior. Na sexta-feira, ao buscá-la, decidiu que era hora de falar diretamente com a professora. Esperou que as outras crianças saíssem e aproximou-se da porta da sala 12. Júlia estava organizando materiais, seus cabelos castanhos parcialmente soltos do coque que usava durante o dia. Com licença, ele disse batendo levemente na porta aberta. Júlia ergueu o olhar, surpresa. Sr. Mendes, entre, por favor. Ricardo entrou, sentindo-se estranhamente deslocado. Em seu território, escritórios corporativos, hospitais de ponta, restaurantes estrelados, ele dominava o ambiente. Aqui, entre almofadas coloridas e desenhos infantis nas paredes, era um estrangeiro. Queria entender melhor o que vocês fazem aqui, disse diretamente, sem rodeios. Minha filha passou por 3 psicólogos renomados, 2 psiquiatras infantis e consultamos especialistas em luto infantil em São Paulo e no exterior. Nada pareceu funcionar. Agora, em menos de 2 semanas, ela parece diferente. Júlia sorriu, mas foi um sorriso sereno, sem arrogância. Não estamos fazendo nada revolucionário, Sr. Mendes. Apenas dando espaço e tempo. Espaço e tempo, ele repetiu cético. Isso não parece muito científico. O cérebro infantil tem sua própria ciência, Júlia respondeu, indicando uma cadeira para que ele se sentasse. Quando uma criança sofre um trauma profundo, como perder a mãe, todo o seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. Não consegue aprender, socializar ou se desenvolver normalmente porque está constantemente em estado de alerta. Ricardo sentou-se, observando a sala ao redor. E como pintar e sentar em rodas de conversa resolve isso? Não resolve instantaneamente, Júlia continuou pacientemente, mas oferece caminhos alternativos de expressão. Quando palavras são muito difíceis,
E para crianças traumatizadas, frequentemente são. Precisamos oferecer outras linguagens. Cores, formas, movimento, música. O cérebro tem muitas portas, Sr. Mendes. Se a principal está bloqueada pela dor, precisamos encontrar as janelas laterais. Ricardo tentava processar isso dentro de seu paradigma lógico e metódico. Por que minha filha está respondendo a você e não respondeu a especialistas com pós-doutorado e publicações internacionais? Júlia hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Talvez porque não estou tentando consertá-la. Ricardo sentiu aquilo como uma crítica direta. Estou tentando ajudá-la, não consertá-la. Eu sei, Júlia respondeu gentilmente. Mas às vezes nossas tentativas de ajudar comunicam indiretamente que algo está quebrado. Crianças são extremamente perceptivas. Elas captam nossa ansiedade, nossa pressa para que voltem ao normal. Aqui, mostramos que não há pressa, que não há normal a ser alcançado, que o luto não tem prazo de validade. Uma memória dolorosa atingiu Ricardo. Ele mesmo dizendo à filha, alguns meses após o funeral: já está na hora de seguir em frente, querida. Mamãe não ia querer nos ver assim. Como a senhora chegou a esta abordagem? Perguntou, desviando dos próprios pensamentos. Júlia ficou em silêncio por um momento, algo passando por seus olhos. Uma sombra, uma dor familiar. Fui psicóloga de emergência por 10 anos. Vi o trauma em sua forma mais crua. Aprendi que nem sempre podemos consertar ou curar, mas sempre podemos testemunhar e acompanhar. Ela fez uma pausa, sua voz suavizando. E depois, tive minha própria perda. Meu filho, Lucas, um acidente de carro. Ricardo sentiu um aperto no peito, o reconhecimento instantâneo de uma dor compartilhada. Sinto muito, disse, e pela primeira vez em muito tempo, realmente sentiu. Quando encontrei essas crianças, Júlia continuou após um momento, percebi que poderia usar minha dor para reconhecer a delas. Não para apagá-la ou minimizá-la, mas para honrá-la. Para mostrar que podemos carregar nossas perdas e ainda assim encontrar beleza no mundo. Ricardo observou a sala novamente, desta vez com novos olhos. Não via mais apenas uma sala desorganizada com abordagem pouco científica. Via um santuário cuidadosamente construído onde crianças feridas podiam, talvez pela primeira vez, baixar suas guardas. Vocês não usam medicação aqui? Nenhuma intervenção formal? Perguntou, ainda tentando entender dentro de seu paradigma. Algumas crianças chegam medicadas, e respeitamos as prescrições médicas. Mas nossa principal intervenção é relacional. Crianças não precisam ser consertadas, Sr. Mendes. Precisam ser vistas, ouvidas e acompanhadas em sua jornada. Quando Ricardo saiu da escola naquele dia, levando uma Bia silenciosa, mas visivelmente mais relaxada, tinha mais perguntas que respostas. Mas algo havia mudado dentro dele. Uma pequena fissura na armadura que havia construído desde que Mariana partira. Naquela noite, ao verificar Bia antes de dormir, encontrou-a sentada na cama, olhando para uma fotografia da mãe. Algo que não fazia há meses. Pai, ela disse suavemente, sua voz ainda rouca de pouco uso. A professora Júlia disse que a gente pode sentir saudade e ainda ser feliz, que não é trair quem se foi. Ricardo sentou-se ao lado dela, sentindo lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. Ela parece muito sábia, essa professora, respondeu, passando o braço ao redor dos pequenos ombros da filha. Pela primeira vez em muito tempo, Bia não se esquivou de seu toque. Em vez disso, apoiou levemente a cabeça em seu peito, um gesto tão simples, mas tão profundamente significativo, que Ricardo teve que respirar fundo para conter a emoção. Talvez essa tal de Júlia Campos entendesse mesmo algo que todos os especialistas caros haviam perdido. A chuva caía mansamente sobre São Paulo naquela quinta-feira quando Júlia entrou na sala 12 carregando uma pequena caixa de madeira. O objeto, feito artesanalmente por seu avô muitos anos antes, tinha entalhes simples de pássaros e flores nas laterais e uma abertura estreita no topo. Em um pequeno cavalete ao lado, colocou uma plaquinha colorida com os dizeres:
Cartas para o céu. As crianças observavam curiosas enquanto ela posicionava a caixa sobre uma mesinha coberta com tecido azul celeste, salpicado de estrelas douradas. Hoje, Júlia começou, sentando-se na almofada grande no centro do círculo. Quero compartilhar algo especial com vocês. Às vezes carregamos palavras pesadas demais dentro do peito. Palavras que gostaríamos de dizer para pessoas que não estão mais aqui. Lucas, um menino com transtorno do espectro autista, ergueu a mão hesitantemente. Como meu avô que virou estrelinha. Sim, Lucas. Júlia sorriu gentilmente. Como seu avô, ou qualquer pessoa que vocês amam e sentem falta. Seus olhos percorreram o círculo, detendo-se brevemente em Bia, que observava a caixa com interesse discreto. Esta semana, quem quiser pode escrever uma carta. Não para nota, não para eu corrigir. Uma carta particular, só sua, para alguém que você sente falta. Ela aproximou-se da caixa, tocando-a com carinho. Vocês podem colocar a carta aqui. Não precisam assinar se não quiserem. É um segredo entre vocês, quem receber a carta e o céu. Algumas crianças trocaram olhares confusos, outras pareciam intrigadas. Bia manteve os olhos fixos na caixa, sua expressão imperscrutável. Mas como elas vão chegar no céu? Perguntou Sofia, uma menina de tranças coloridas. Júlia sorriu. O amor encontra seus caminhos, Sofia, assim como as cartas. Durante os 2 dias seguintes, algumas crianças se aproximaram timidamente da caixa, depositando papéis dobrados. Outras preferiam observar à distância. Bia não se aproximou, mas Júlia notou como seus olhos frequentemente se voltavam para o objeto durante as atividades. Na tarde de segunda-feira, enquanto as outras crianças estavam envolvidas em uma atividade de arte com argila, Júlia percebeu Bia retirar discretamente de sua mochila uma folha de papel cor-de-rosa pálido. A menina sentou-se sozinha próxima à janela, a luz suave da tarde banhando seu pequeno perfil concentrado. Júlia manteve-se afastada, apenas observando ocasionalmente. Bia escrevia com dificuldade, apagando mais do que mantinha, pausando longamente entre palavras. Levou quase toda a hora, mas finalmente dobrou o papel com cuidado, aproximando-se lentamente da caixa. Seus dedos trêmulos hesitaram por um instante antes de soltar a carta pela abertura. Quando o papel deslizou para dentro, seus ombros relaxaram sutilmente, como se um pequeno peso tivesse sido removido. Júlia se aproximou depois que Bia voltou para seu lugar. Posso ajudar a enviar sua carta? Perguntou suavemente. Bia concordou com um movimento quase imperceptível de cabeça. Para quem estamos enviando? Júlia perguntou, embora já soubesse a resposta. Bia apenas apontou para cima, seus olhos escuros brilhantes de lágrimas contidas. Vou me certificar de que ela chegue, Júlia prometeu, colocando delicadamente a mão sobre a da menina. Palavras de amor sempre encontram seu caminho. 1 hora depois, quando as crianças já haviam partido, Júlia sentou-se sozinha em sua sala. Como fazia com todas as cartas, abriu a caixa e retirou o papel rosa cuidadosamente dobrado. Não era invasão de privacidade, era parte do processo terapêutico. Precisava saber o que suas crianças estavam sentindo para poder melhor ajudá-las. Com mãos gentis, desdobrou a carta. Querida mamãe, hoje eu usei tinta azul e não chorei. O azul não parecia mais frio. A professora Júlia disse que sentimentos são permitidos, mesmo os tristes. Eu ainda sinto sua falta. Mas hoje eu não fiquei com medo. Te amo, Bia. Júlia pressionou a carta contra o peito, olhos fechados, deixando que suas próprias lágrimas viessem. Como profissional, sabia a importância destas pequenas vitórias. Uma criança traumatizada enfrentando uma cor que trazia memórias dolorosas. Como mãe que havia perdido seu filho, entendia a profundidade do abismo que Bia tentava atravessar. Com cuidado, recolocou a carta na caixa. Amanhã conversaria discretamente com Bia, não sobre o conteúdo específico, mas sobre como se sentira ao escrever. Por ora, deixaria que a magia da caixa fizesse seu trabalho. Naquela mesma noite, Ricardo buscou Bia na casa de uma colega onde havia tido aula de música. No caminho para casa,
notou algo incomum saindo da mochila semi-aberta da filha, a ponta de um papel rosa. "O que é isso, Bia?" perguntou, alcançando o papel enquanto parava em um sinal vermelho. Bia virou-se rapidamente, olhos arregalados, mas não falou. Ricardo desdobrou o papel, seus olhos percorrendo as poucas linhas escritas em letra infantil irregular. A primeira frase foi suficiente para que seu mundo parasse momentaneamente. "Hoje eu usei tinta azul e não chorei. Azul. A cor favorita de Mariana. A cor que Bia tinha evitado obsessivamente desde o funeral. A cor que fazia a menina sair correndo de lojas, restaurantes, qualquer lugar onde predominasse." Quando chegou a última palavra, medo, Ricardo já havia encostado o carro no acostamento. Suas mãos tremiam. Lágrimas que há muito reprimia começaram a correr livremente por seu rosto. "Bia", murmurou, virando-se para olhar a filha. Para sua surpresa, ao invés de se afastar como costumava fazer quando ele demonstrava emoção, Bia estendeu a mão pequena, tocando seu braço hesitantemente. "Pai." Sua voz era pequena, quase um sussurro. "Você também sente falta dela?" A pergunta, tão simples e direta, quebrou as últimas barreiras. Ricardo soltou o cinto de segurança e abraçou a filha, com cuidado, mas com toda a emoção que havia reprimido por 3 anos. "Todos os dias, meu amor", respondeu a voz embargada. "Todos os dias." Por um longo momento ficaram assim, pai e filha compartilhando pela primeira vez abertamente a dor que ambos carregavam silenciosamente. Quando finalmente se afastaram, Ricardo viu algo novo nos olhos da filha. Não felicidade, não exatamente, mas uma pequena luz de conexão. A professora Júlia disse que a gente pode sentir saudade e ainda sorrir às vezes, Bia comentou, enxugando uma lágrima na manga do uniforme. "Que não é trair." Ricardo assentiu, incapaz de falar. Em 3 anos de terapias caríssimas, ninguém havia conseguido o que esta professora de escola pública alcançara em poucas semanas. Na manhã seguinte, ao invés de enviar seu motorista ou a babá, Ricardo levou Bia pessoalmente à escola. Ao contrário das outras manhãs, na hora da despedida, ela hesitou antes de sair do carro. "Pai", disse baixinho, "acho que a mamãe ia gostar da professora Júlia." Então desceu rapidamente antes que ele pudesse responder. Ricardo ficou sentado no carro por vários minutos, absorvendo o impacto daquelas palavras simples. Era a primeira vez que Bia falava sobre o que sua mãe poderia pensar ou sentir em relação ao presente. Por 3 anos, Mariana havia sido apenas uma ausência dolorosa. Agora, de alguma forma, Bia estava começando a integrá-la à vida atual. Em vez de ir diretamente para o escritório, Ricardo fez algo que nunca fazia, mudou seus planos. Dirigiu até o cemitério onde Mariana estava enterrada, um lugar que evitava havia quase 2 anos. Sentado ao lado da lápide de mármore, tocando as letras douradas que formavam o nome de sua esposa, Ricardo falou baixinho. "Ela está começando a voltar, Mari. Nossa menina está encontrando o caminho de volta." À tarde, retornou à escola Arco-Íris, determinado a falar com Júlia. Esperou até que as crianças tivessem saído, inclusive Bia, que foi para casa com a babá. Júlia estava guardando materiais quando ele bateu suavemente na porta. "Sr. Mendes", ela disse surpresa. "Aconteceu algo com Bia?" Ricardo entrou na sala segurando a carta cor-de-rosa. "Encontrei isso ontem", explicou, estendendo o papel. "Na mochila de Bia." Júlia reconheceu imediatamente a carta. "Ela escreveu para a mãe", respondeu simplesmente. "Ela também falou comigo. Sobre Mariana. Sobre sentir falta. Sobre não ter medo." Júlia sorriu suavemente. "Isso é um grande 3 passo." anos, Ricardo disse, sua voz traindo a emoção contida. "Por 3 anos tentei trazê-la de volta. Contratei os melhores especialistas, gastei fortunas em terapias e nada funcionou. Então você, com uma caixa de madeira e papel colorido..." "Não fui eu", Júlia corrigiu gentilmente. "Foi Bia. Estava tudo dentro dela o tempo todo.
Ela só precisava de espaço seguro e da confiança de que podia sentir sem ser julgada. Ricardo olhou ao redor da sala, vendo-a com novos olhos. O que antes parecia desorganizado, agora revelava-se meticulosamente planejado para acolher, não para pressionar. Como você chegou a este método? Júlia hesitou. Então indicou uma cadeira para que ele se sentasse. Quando perdi meu filho, tentei todos os caminhos certos. Terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, remédios para dormir. Todos me diziam como superar, como seguir em frente, mas ninguém parecia realmente querer ouvir o que eu sentia. Ela tocou a pequena caixa de madeira. Até que uma senhora idosa, uma paciente do hospital onde trabalhava, me deu uma caixa parecida com esta. Disse que era tradição em sua família. Quando as palavras eram pesadas demais para serem ditas, escreviam-nas e confiavam-nas ao céu. Sua voz suavizou-se. No início achei bobo. Eu era psicóloga formada. Conhecia métodos científicos. Mas uma noite, quando a dor era insuportável, escrevi. E continuei escrevendo. Não curou minha dor, nada poderia. Mas criou um caminho através dela. Ricardo engoliu em seco. Nunca consegui falar sobre Mariana com Bia. Achei que a protegeria evitando o assunto. É um equívoco comum, Júlia disse gentilmente. Tentamos proteger as crianças do luto, quando o que elas realmente precisam é de nossa companhia dentro dele. Você ajudou a lembrar disso, Ricardo admitiu. Obrigado por trazer minha filha de volta. Ela está encontrando seu próprio caminho, Júlia corrigiu suavemente. E pelo que vejo, você também. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre Ricardo e Bia. Em vez de manter a distância emocional habitual, ele começou a abrir pequenos espaços para conversas sobre Mariana. Na primeira vez que Bia perguntou como a mãe tomava café, Ricardo sentiu um nó na garganta. Mas seguindo o exemplo de Júlia, respirou fundo e respondeu honestamente. Ela adorava café com canela, disse, e molhava torradas nele, o que eu achava estranho. Bia sorriu levemente. Eu lembro. Ela me deixava experimentar um pouquinho. Pequenas memórias, compartilhadas aos poucos, foram suturando o abismo entre eles. Ricardo percebeu que, ao evitar falar de Mariana, tinha inadvertidamente roubado de Bia a chance de manter viva a memória da mãe. Uma tarde, ao buscar Bia na escola, Ricardo encontrou Júlia no pátio supervisionando as crianças enquanto esperavam seus pais. Sem planejamento prévio, convidou-a para tomar um café na confeitaria próxima à escola. Para sua surpresa, ela aceitou. Sentados à mesa pequena da confeitaria de bairro, um ambiente muito diferente dos restaurantes sofisticados que Ricardo frequentava, conversaram por quase 2 horas. Não apenas sobre Bia, mas sobre suas próprias vidas. Júlia falou sobre Lucas, sobre como ele amava brincar na chuva e inventava histórias sobre astronautas. Ricardo compartilhou como conheceu Mariana numa conferência médica, ela pediatra, ele então um jovem empreendedor desenvolvendo equipamentos para diagnóstico infantil. Você mudou desde que nos conhecemos, Júlia observou, mexendo seu chá de hibisco. Como assim? No primeiro dia você chegou como um CEO exigindo resultados imediatos. Ela sorriu. Agora está sentado numa confeitaria de bairro, comendo bolo de cenoura com calda. Ricardo sorriu, percebendo que era verdade. Acho que precisava de alguém para me mostrar que nem tudo na vida se resolve como uma equação empresarial. No sábado seguinte, sem planejar, Ricardo convidou Júlia para acompanhá-los num passeio ao Parque Ibirapuera. Para sua surpresa, ela aceitou novamente. Vendo Bia correr atrás dos patos, mais animada do que se lembrava de vê-la em anos, Ricardo sentiu uma estranha mistura de emoções. Felicidade pela evolução da filha, gratidão a Júlia e algo mais. Um sentimento que há muito havia esquecido ou suprimido. Ela está florescendo, Júlia comentou, observando Bia que agora desenhava sentada na grama. Graças a você. Júlia balançou a cabeça. Não, graças à própria coragem dela. E à sua disposição de mudar de abordagem.
Enquanto caminhavam pelo parque, Ricardo notou como Júlia se movia pelo mundo, com uma presença atenta, notando pequenos detalhes, um besouro colorido no caminho, a textura de uma folha, a forma peculiar de uma nuvem. Era o oposto de sua própria abordagem, sempre focada em objetivos, resultados, próximos passos. Ao final do dia, enquanto Bia saboreava um sorvete, Ricardo percebeu algo surpreendente. Pela primeira vez desde a morte de Mariana, sentia-se genuinamente relaxado. Não apenas tolerando o momento, mas verdadeiramente presente nele. Na terça-feira seguinte, Ricardo chegou mais cedo à escola, trazendo um pequeno presente para Júlia, um livro sobre arte-terapia que havia encomendado especialmente. Um agradecimento, explicou estendendo o pacote. Por tudo o que tem feito. Júlia pareceu genuinamente tocada. Não precisava. Eu queria, ele insistiu. Você devolveu minha filha para mim. E talvez um pouco de mim mesmo. Seus olhares se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Ricardo sentiu algo despertar em seu peito, um tipo de conexão que acreditava estar para sempre enterrado junto com Mariana. Júlia, começou hesitante, mas foi interrompido por uma das professoras que entrou apressada na sala. Desculpe, ela disse, mas a diretora está procurando por você, Júlia. Parece importante. O momento passou, mas algo havia mudado. Nos dias que se seguiram, Ricardo encontrou mais e mais razões para ir pessoalmente à escola. Júlia, por sua vez, começou a aceitar convites para pequenos passeios com ele e Bia, uma exposição no MASP que a menina queria ver, um concerto infantil no parque. Em casa, Bia começou a falar mais sobre sua mãe, compartilhando memórias que Ricardo acreditava estarem perdidas. Certa noite, ela surpreendeu o pai trazendo um álbum de fotos que havia estado guardado desde o funeral. Podemos olhar juntos? Perguntou timidamente. Sentados no tapete da sala, pai e filha percorreram as páginas, rindo e chorando ao recordar momentos com Mariana. Quando chegaram a uma foto do último aniversário dela, Ricardo sentiu um aperto no peito. Sabe, disse suavemente, a mamãe ia gostar muito de ver você voltando a sorrir. Bia apoiou a cabeça em seu ombro, um gesto de afeto que há muito não oferecia. A professora Júlia disse que as pessoas que amamos nunca vão embora completamente. Que elas ficam aqui, ela tocou o próprio peito. E aqui, apontou para a têmpora, nas memórias. Sua professora é muito sábia, Ricardo comentou, abraçando-a. Você gosta dela, né, pai? Bia perguntou inesperadamente. Ricardo hesitou, pego de surpresa pela perspicácia da filha. Eu admiro muito o trabalho dela. Bia olhou para ele com aquela intuição penetrante que as crianças às vezes possuem. Não assim. Você gosta dela. Ricardo sentiu o rosto aquecer. O que te faz pensar isso? Você sorri diferente quando ela está perto. Bia respondeu simplesmente. Como nas fotos com a mamãe. Aquela noite, depois de colocar Bia para dormir, Ricardo ficou acordado por horas, refletindo sobre a observação da filha. Seria possível? Estaria realmente desenvolvendo sentimentos por Júlia? A ideia parecia simultaneamente assustadora e reconfortante. Por 3 anos, havia se convencido de que essa parte de sua vida estava encerrada, que seu coração estava permanentemente dedicado apenas à memória de Mariana e ao bem-estar de Bia. Mas agora, uma professora de escola pública, com seus métodos não convencionais e seu coração aberto, havia não apenas alcançado sua filha, mas também começado a quebrar o gelo ao redor de seu próprio coração. Ricardo adormeceu pensando na caixa de cartas para o céu, imaginando o que escreveria se tivesse a coragem que sua filha demonstrara. Talvez, apenas talvez, fosse hora de aprender a sentir novamente. O telefone de Ricardo tocou numa terça-feira ensolarada, quando ele estava prestes a entrar em uma reunião com investidores estrangeiros. O nome no visor, Dona Helena Alvarenga, fez seu estômago se contrair instantaneamente. Sua ex-sogra raramente ligava, e quando o fazia nunca era por motivos agradáveis. Helena atendeu sinalizando para sua assistente adiar a reunião por alguns minutos.
Ricardo, preciso conversar sobre Beatriz. A voz firme e aristocrática de Helena soou através do telefone. Estou indo para o Brasil na quinta-feira e quero entender o que anda acontecendo. Ricardo respirou fundo. Helena Alvarenga, matriarca da tradicional família Alvarenga, vivia entre Paris e Lisboa desde a morte da filha, mas mantinha sua influência em São Paulo através de um círculo social poderoso. Sua relação com Ricardo sempre fora tensa. Ela nunca considerara o genro do mesmo nível da filha, tolerando-o apenas por amor a Mariana. Acontecendo? Não estou entendendo. Minha amiga Carmen viu você e Beatriz no parque no final de semana, com uma mulher. Disse que vocês pareciam muito íntimos. Ricardo fechou os olhos brevemente. A amiga Carmen era Carmen Rodrigues, esposa de um desembargador e conhecido ponto focal da rede de fofocas da alta sociedade paulistana. Estávamos com a professora de Bia. Ela tem ajudado muito no desenvolvimento emocional de Beatriz. Professora? De qual escola exatamente? Porque, pelo que me lembro, minha neta frequenta o São Tomás, onde certamente os professores não saem para passeios com alunos e seus pais. Ricardo hesitou. Ainda não havia contado a Helena sobre a mudança de escola. Houve uma alteração, Helena. Bia está frequentando a escola Arco-Íris, onde há um programa especial para crianças com trauma emocional. O silêncio do outro lado da linha foi tão gelado quanto breve. Uma escola pública? Você tirou minha neta do São Tomás, onde estudaram gerações da família Alvarenga, e a colocou em uma escola municipal, sem me consultar? Helena, Bia está progredindo como nunca antes. Ela está falando sobre Mariana, está voltando a se conectar. Estarei no Brasil na quinta-feira. Helena o interrompeu friamente. Quero conhecer essa escola e essa professora, pessoalmente. A ligação foi encerrada antes que Ricardo pudesse responder. Ele ficou parado, o telefone ainda na mão, uma sensação de apreensão crescendo em seu peito. 2 dias depois, Ricardo estava no portão da escola Arco-Íris, aguardando nervosamente. Havia avisado a diretora sobre a visita iminente, mas optou por não contar a Júlia. Algo lhe dizia que seria melhor ela não se preparar demais para o furacão que era Helena Alvarenga. O táxi preto estacionou pontualmente às 9h30. Helena desceu com a elegância de sempre, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados em um coque, tailleur Chanel cinza, pérolas autênticas no pescoço, o porte de quem já nasceu acostumada a ser obedecida. Ricardo, ela cumprimentou friamente, beijando o ar próximo às suas bochechas. Vamos acabar logo com isso. A diretora Helena Souza os recebeu no portão, obviamente intimidada pela presença imponente da visitante. Seja bem-vinda, senhora Alvarenga. Preparamos uma pequena apresentação sobre nosso programa. Não vim para apresentações, Helena a cortou. Quero ver minha neta em sala de aula. Agora. A diretora trocou um olhar apreensivo com Ricardo, que assentiu discretamente. Ele sabia que não havia como impedir Helena uma vez que ela decidia algo. As crianças estão no pátio neste momento, a diretora explicou, guiando-os. A professora Júlia está conduzindo uma atividade de expressão corporal ao ar livre. Quando chegaram ao pátio interno da escola, uma cena inesperada se desenrolava. Cerca de 20 crianças estavam em círculo, movendo-se lentamente ao som de uma música suave. No centro, Júlia demonstrava movimentos fluidos, como ondas, que as crianças imitavam. Bia estava no círculo, não totalmente integrada, mas visivelmente participando, seus braços movendo-se timidamente conforme as instruções. O que é isso? Helena sussurrou, horrorizada. Algum tipo de ritual? É arte-terapia, Ricardo explicou baixinho. Ajuda as crianças a expressar emoções através do movimento. Helena observou em silêncio crítico, seus olhos se estreitando ao focar em Júlia, que agora pedia às crianças que pintassem o ar, com emoções diferentes. Mostrem como se sente a alegria, Júlia instruía, seus movimentos leves e expansivos. Agora a tristeza. Não há movimento errado, só seu movimento verdadeiro. Bia, notavelmente, estava fazendo pequenos movimentos circulares com as mãos, seu rosto concentrado na tarefa.
Quando a atividade terminou, as crianças foram orientadas a recolher objetos naturais no jardim da escola. Folhas, pedrinhas, flores caídas, para a próxima atividade. Foi então que Helena, incapaz de conter-se mais, avançou em direção ao grupo. Então esta é a educação de qualidade que minha neta está recebendo? Sua voz cortou o ar como uma navalha. Dançar ao invés de estudar matemática? Júlia virou-se, surpresa pela interrupção. Ricardo avançou rapidamente. Helena, por favor. Sou Helena Alvarenga. Ela continuou, ignorando-o completamente, dirigindo-se diretamente a Júlia, avó de Beatriz e mãe de Mariana. Júlia manteve a compostura, embora Ricardo pudesse ver a tensão em seus ombros. É um prazer conhecê-la, senhora Alvarenga. Sou Júlia Campos, professora de Bia. Professora? Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Pelo que vi, parece mais uma instrutora de dança improvisada. As crianças haviam parado o que faziam, observando a cena com olhos arregalados. Bia permanecia paralisada próxima a uma árvore, seu pequeno corpo tenso. Nosso programa integra diferentes formas de expressão, Júlia explicou calmamente. O movimento ajuda as crianças a... Sei exatamente o que está acontecendo aqui. Helena interrompeu, sua voz elevando-se. Uma mulher sem qualificações adequadas manipulando uma criança vulnerável e seu pai igualmente vulnerável. Muito conveniente, não? Helena! Ricardo protestou, chocado com a acusação direta. Júlia empalideceu, mas manteve-se firme. Senhora Alvarenga, entendo sua preocupação com Bia. Ela é uma criança maravilhosa e... Você não sabe nada sobre minha neta. Helena declarou friamente. Nem sobre minha filha. Acha que pode substituí-la? Uma psicóloga fracassada de hospital público que agora brinca de professora? As palavras pairaram no ar como estilhaços de vidro. As outras crianças começaram a se aproximar de suas professoras, assustadas. A diretora tentou intervir, mas Helena estava imparável. Vocês claramente pesquisaram a família, viram a oportunidade. Um viúvo rico, uma criança traumatizada. Ricardo avançou, fúria gelada em sua voz. Basta, Helena. Você está fazendo uma cena na frente das crianças. Estou protegendo minha neta. Olhe para ela. Nem está aprendendo o básico, brincando com folhas enquanto deveria estar. Pare de gritar com ela! A voz alta e clara surpreendeu a todos. Bia havia dado um passo à frente, seus pequenos punhos cerrados, lágrimas brilhando em seus olhos, mas sua postura era firme. Bia, Helena suavizou o tom, estendendo a mão para a neta. Vovó só está preocupada com você, querida. A professora Júlia não fez nada de errado, Bia continuou, sua voz tremendo, mas determinada. Ela é a única que me ouve de verdade. A única que não fica me dizendo para esquecer a mamãe ou superar. Helena recuou como se tivesse levado um tapa. Ricardo observava sua filha com assombro. Em 3 anos, nunca a vira defender alguém assim, expressar-se com tal clareza emocional. Bia, ninguém quer que você esqueça sua mãe. Helena tentou explicar. Eu sei como me sinto, Bia respondeu, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. E a professora Júlia me ajuda a entender isso. Ela me deixa sentir saudade sem me achar quebrada. Então, num movimento que ninguém esperava, Bia virou-se para Júlia e correu para seus braços. Júlia ajoelhou-se, recebendo-a num abraço protetor. Se eu pudesse escolher outra mãe, Bia disse, sua voz embargada, mas audível para todos. Eu escolheria você. O pátio ficou em silêncio absoluto. Helena empalideceu, suas mãos tremendo ligeiramente. As outras crianças e professores observavam, paralisados. Ricardo sentiu seu coração disparar, um misto de emoções contraditórias, orgulho pela coragem da filha, preocupação pelas consequências e algo mais profundo ao ver Júlia abraçando Bia com tanta naturalidade. Foi ele quem quebrou o silêncio, aproximando-se de Júlia e Bia. Em vez de separá-las ou desculpar-se com Helena, colocou uma mão protetora sobre o ombro de cada uma.
Helena, disse com firmeza, não estamos mais nos escondendo. Esta é nossa família agora. Helena recuou um passo, choque e indignação misturando-se em seu rosto aristocrático. Você perdeu completamente o juízo, ela sibilou. Mariana Mal está há 3 anos no túmulo. E durante esses 3 anos, Ricardo respondeu calmamente. Bia e eu estávamos morrendo aos poucos também, até encontrarmos Júlia. Helena olhou para a cena, seu ex-genro, sua neta e a professora que ela acabara de insultar, e algo em seu olhar endureceu. Isso não ficará assim, declarou, recompondo sua postura. Tenho amigos no Conselho Tutelar, no Tribunal de Justiça. Você acha que um juiz deixará minha neta ser criada por... Isso? Ela gesticulou vagamente em direção a Júlia. Uma mulher que mal consegue sustentar-se, que provavelmente tem seus próprios problemas mentais não resolvidos? Helena, Ricardo advertiu, não faça ameaças que vai se arrepender. Não são ameaças, ela respondeu friamente. São promessas. Você ouvirá de meus advogados. Com isso, Helena virou-se e saiu a passos largos, deixando para trás um silêncio pesado. A diretora rapidamente mobilizou as outras professoras para levar as crianças para dentro. Ricardo, Júlia e Bia permaneceram no pátio, agora vazio. Eu sinto muito, Júlia disse suavemente, ainda abraçada a Bia. Nunca quis causar problemas para vocês. Você não causou, Ricardo assegurou, ajoelhando-se para ficar na altura das duas. Helena sempre foi assim, controladora, intransigente. Ela vai mesmo tentar tirar Bia de você? A preocupação genuína nos olhos de Júlia tocou Ricardo profundamente. Ela pode tentar, ele respondeu. Mas não conseguirá, prometo. Naquela noite, Ricardo colocou Bia para dormir mais cedo. A menina estava esgotada emocionalmente após o confronto, mas também havia uma nova tranquilidade nela, como se finalmente tivesse expressado algo que guardava dentro de si há muito tempo. Pai, ela disse enquanto ele a cobria, a vovó Helena está brava comigo? Não, querida, ele assegurou alisando seus cabelos. Ela só está preocupada do jeito dela. Eu não queria gritar, mas ela estava sendo má com a professora Júlia. Ricardo sorriu suavemente. Você foi muito corajosa. Defender quem amamos é importante. Bia hesitou, então perguntou em voz baixa. Você acha que a mamãe ficaria brava comigo por gostar tanto da professora Júlia? A pergunta atingiu Ricardo no centro de seu coração. Ele sentou-se na beira da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sua mãe, ele começou, a voz ligeiramente embargada. Queria mais que tudo que você fosse feliz. Ela te amava tanto, Bia. E sei que ficaria orgulhosa de ver você encontrando alegria novamente, de qualquer forma que viesse. Bia pareceu processar isso por um momento, então assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Logo adormeceu, deixando Ricardo com seus próprios pensamentos turbilhonantes. No andar de baixo, ele serviu-se de um uísque e sentou-se no sofá, contemplando o caos do dia. O telefone tocou. Era seu advogado, retornando a chamada urgente que Ricardo fizera mais cedo. Ela pode realmente tentar pedir a guarda. O advogado confirmou após ouvir o relato de Ricardo. Helena tem conexões poderosas e poderia alegar negligência educacional, ambiente inadequado. Mas, sinceramente, suas chances são mínimas. Você é um pai presente, financeiramente estável, e a menina claramente quer ficar com você. Ela usará Júlia contra nós. Ricardo suspirou. Tentará pintar um quadro de uma mulher manipuladora se aproveitando de uma situação vulnerável. Quem exatamente é esta professora? Existe algo em seu passado que poderia ser usado contra ela? Ricardo pensou em tudo que sabia sobre Júlia, sua carreira como psicóloga, a perda trágica do filho, sua dedicação às crianças traumatizadas. Não, respondeu firmemente. Ela é exatamente o que parece. Uma mulher extraordinária que conseguiu alcançar minha filha quando ninguém mais conseguiu. Após desligar, Ricardo permaneceu acordado até tarde, repassando mentalmente os últimos meses.
Como um simples erro administrativo havia transformado suas vidas completamente. Como Bia, lentamente voltava a ser uma criança capaz de expressar emoções, capaz de falar sobre sua mãe, capaz até mesmo de defender alguém importante para ela. E Júlia? Ricardo não podia mais negar o que sentia. A admiração inicial havia se transformado em algo mais profundo, mais significativo. Algo que não sentia desde Mariana. A ideia de perdê-la agora, por causa das ameaças de Helena, era insuportável. Na manhã seguinte, Ricardo deixou Bia na escola como de costume. Júlia estava na entrada, recebendo as crianças com o habitual sorriso caloroso, embora seus olhos revelassem o cansaço de uma noite mal dormida. "Podemos conversar depois da aula?" ele perguntou discretamente. Júlia assentiu, um leve rubor colorindo suas bochechas. O dia passou lentamente. No escritório, Ricardo mal conseguia se concentrar. Por volta das 11 horas, seu telefone tocou. Era a diretora da escola. "Senhor." "Mendes, precisamos que venha à escola imediatamente." Seu coração disparou. "Aconteceu algo com Bia?" "Não, mas..." A diretora hesitou. "A professora Júlia pediu demissão esta manhã. Ela já limpou sua sala e está de saída." Ricardo mal registrou o restante da conversa. Em 15 minutos, estava estacionando apressadamente em frente à escola. Na secretaria, a diretora o aguardava com expressão grave, segurando um envelope. "Ela deixou isto para o senhor e para Bia", explicou entregando-lhe a carta. "Disse que sentia muito, mas que era o melhor para todos." Ricardo abriu o envelope com dedos trêmulos, encontrando 2 folhas, uma endereçada a ele, outra a Bia. "Ricardo, se minha presença ameaça a paz de Bia, prefiro desaparecer a tirar mais um lugar seguro dela. Ela já sobreviveu a tanto. Precisa de estabilidade, não de mais caos. Por favor, diga a ela que nunca deixei de me importar e nunca deixarei. Júlia." A simplicidade da carta, a abnegação contida naquelas poucas linhas, atingiu Ricardo como um soco. Ela estava se afastando não por medo ou fraqueza, mas por amor, por acreditar que sua ausência protegeria Bia de um conflito potencialmente traumático. "Onde ela está agora?" perguntou, a voz rouca. "Já foi?" a diretora respondeu tristemente. "Não deixou endereço de encaminhamento, apenas pediu que suas referências fossem enviadas quando solicitadas." Ricardo saiu da escola em estado de choque. No carro, leu novamente a breve carta, sentindo uma mistura de admiração e desespero. Como explicaria isso a Bia? Como diria à filha que mais uma pessoa importante havia desaparecido de sua vida? Naquela tarde, quando finalmente reuniu coragem para contar a Bia, a reação dela foi devastadora em sua quietude. Não houve gritos, não houve choro histérico, apenas um silêncio terrível, um retorno ao olhar vazio que Ricardo conhecia tão bem e temia tanto. A única pergunta que ela fez foi: "Ela foi embora por minha causa? Porque eu a chamei de mãe?" "Não, querida", Ricardo assegurou, abraçando-a. "Ela foi porque te ama tanto que quer te proteger de qualquer briga ou confusão." Bia não respondeu. Simplesmente entrou em seu quarto e fechou a porta suavemente, recusando-se a sair mesmo para o jantar. Tarde da noite, Ricardo sentou-se no corredor do lado de fora do quarto da filha, a cabeça apoiada na parede. "Sei como é perder alguém que traz luz para um lugar escuro", disse suavemente, sabendo que ela podia ouvi-lo através da porta. "Perdi sua mãe, e não lutei o suficiente para evitar perder Júlia." De dentro do quarto, ouviu um pequeno soluço. "Mas prometo uma coisa, Bia", continuou, determinação crescendo em sua voz. "Não deixarei que você perca quem trouxe sua luz de volta." Lentamente a maçaneta girou. A porta se abriu alguns centímetros. Bia estava parada ali, olhos vermelhos, o rosto pálido. Ela estendeu a mão, segurando a carta que Júlia deixara para ela. O papel estava amassado de tanto ser segurado, as bordas úmidas de lágrimas. "Vamos encontrá-la", sussurrou, sua voz pequena, mas firme. Ricardo sentiu uma onda de determinação o invadir.
Ajoelhou-se e abraçou a filha. Sim, prometeu. Vamos trazê-la de volta para casa. Durante 3 dias, Ricardo procurou por Júlia incansavelmente. Contatou a diretora, outros professores, verificou hospitais onde ela pudesse ter voltado a trabalhar, até mesmo visitou o antigo endereço que constava em seus registros profissionais. Tudo em vão. Júlia parecia ter desaparecido, deliberadamente cobrindo seus rastros. Bia, que inicialmente havia se fechado novamente, surpreendeu Ricardo com sua determinação. Em vez de regredir completamente, algo da força que Júlia havia despertado nela permanecia. Precisamos procurar em lugares que ela gosta, não onde ela trabalha, insistiu numa manhã, enquanto Ricardo revisava sua lista de contatos por telefone. Lugares com crianças, lugares onde pessoas precisam dela. A lógica simples e perspicaz daquelas palavras atingiu Ricardo como uma revelação. Você está certa, Bia. Estamos procurando da maneira errada. Foi Sofia, uma das colegas de Bia, que finalmente forneceu a pista decisiva. Durante uma visita da menina à casa dos Mendes, ela mencionou casualmente que sua mãe havia encontrado a professora Júlia ajudando crianças lá no Jardim Ângela. Minha mãe faz trabalho voluntário lá aos sábados, explicou Sofia. Disse que ficou surpresa de ver a professora Júlia no Centro Comunitário Sementes do Amanhã. Ricardo mal esperou Sofia terminar a frase. Uma rápida pesquisa confirmou a existência do Centro Comunitário, um projeto social na periferia de São Paulo, atendendo crianças em situação de vulnerabilidade. No sábado seguinte, após uma noite de planejamento cuidadoso, Ricardo e Bia fizeram a longa viagem até o Jardim Ângela. O centro comunitário era um prédio simples, pintado em cores vivas, mas já desbotadas pelo tempo, cercado por uma pequena praça onde crianças brincavam sob a supervisão de alguns voluntários. E se ela não quiser nos ver? Bia perguntou, a insegurança repentinamente dominando sua voz enquanto saíam do carro. Ricardo ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos da filha. Então, respeitaremos sua decisão. Mas pelo menos ela saberá que nos importamos o suficiente para tentar. Caminharam de mãos dadas até a entrada do centro, onde uma senhora idosa os recebeu com um olhar curioso. Claramente, visitantes como eles não eram comuns naquela região. Posso ajudá-los? Perguntou gentilmente. Estamos procurando por Júlia Campos, Ricardo respondeu. Fomos informados que ela trabalha aqui. A senhora estudou-os por um momento. Hesitou. Então apontou para uma porta ao fundo. Sala de artes. Último grupo da manhã. Seguiram na direção indicada, o coração de Ricardo acelerando a cada passo. Através do pequeno vidro na porta, finalmente a viram. Júlia estava sentada no chão com um grupo de cerca de 10 crianças, todas concentradas em colorir um grande painel de papel. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo. Usava uma camiseta simples manchada de tinta e sorria enquanto ajudava um menino a misturar cores. Ela está ensinando arte, sussurrou Bia, seu rosto iluminando-se ao reconhecer aquela atividade da escola. Ricardo hesitou, a mão na maçaneta. O que diria? Como explicaria sua presença? E se ela realmente acreditasse que seu afastamento era o melhor para Bia? Antes que pudesse decidir, Bia tomou a iniciativa, abrindo a porta silenciosamente e dando um passo à frente. O instante em que Júlia ergueu os olhos e viu Bia parada na porta ficará para sempre gravado na memória de Ricardo. A surpresa, a emoção repentina, o lápis colorido escorregando de seus dedos. Tudo em câmera lenta. Bia. Sua voz era quase um sussurro. As crianças ao redor de Júlia viraram-se curiosas para a visitante. Bia permaneceu imóvel por um segundo, então avançou decidida em direção a Júlia, tirando algo da pequena mochila que carregava. Era o papel cor-de-rosa, a carta para sua mãe. Guardei isto, Bia disse, estendendo o papel com ambas as mãos. Para alguém que pudesse ler com o mesmo coração. Júlia pegou a carta com dedos trêmulos, seus olhos imediatamente marejados. Nunca deixei de pensar em você, respondeu suavemente.
Então por que foi embora? A pergunta de Bia era direta, sua voz pequena, mas firme. Júlia deixou-se ajoelhar, ficando na altura dos olhos da menina. Porque tive medo de não pertencer, de causar mais dor que bem. Bia balançou a cabeça firmemente. Você pertence. Foi então que Júlia notou Ricardo, parado discretamente na porta. Algo passou entre eles. Um olhar, um entendimento silencioso, uma confirmação do que ambos já sabiam, mas não haviam admitido completamente. As crianças com quem Júlia trabalhava observavam a cena curiosamente. Uma das coordenadoras percebeu a situação e gentilmente conduziu o grupo para outra atividade, deixando os três a sós na sala colorida cheia de desenhos infantis. Ricardo finalmente se aproximou, sentindo-se estranhamente vulnerável, como jamais se permitira em sua vida adulta. Não viemos pedir que volte à escola, disse, sua voz mais rouca que o normal. Viemos pedir que volte para casa. Ricardo, eu... Júlia começou, mas ele continuou. Não somos perfeitos. Nem você, nem eu. Mas somos reais. E você nos mostrou como sentir novamente. Ele respirou fundo. Não estou pedindo que substitua ninguém. Estou apenas pedindo que fique, se quiser. O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de todas as decisões importantes já tomadas. Júlia olhava para Bia, para Ricardo, para a carta em suas mãos. Eu quero ficar, respondeu por fim, sua voz suave, mas decidida. Não como um título ou um papel, mas como parte da vida de vocês, como família. Bia foi a primeira a reagir, lançando-se nos braços de Júlia com um abraço apertado. Ricardo observou as duas pessoas que haviam trazido luz de volta à sua vida depois de anos na escuridão, e soube, com absoluta certeza, que havia encontrado seu caminho de volta. De alguma forma, o carro voltou mais leve naquela tarde, como se um peso invisível tivesse sido removido. Júlia havia pedido alguns dias para organizar sua saída do centro comunitário e se despedir das crianças adequadamente. Não quero deixá-los sem explicação como fiz com você, explicara para Bia, que compreendera perfeitamente. Uma semana depois, Júlia chegou ao apartamento dos Mendes carregando apenas 2 malas, uma com roupas, outra cheia de livros sobre desenvolvimento infantil, arte, terapia e cura emocional. É tudo o que preciso, explicou, sorrindo ao ver a expressão surpresa de Ricardo diante de seus poucos pertences. A integração de Júlia à vida deles foi surpreendentemente natural, como se um espaço estivesse esperando por ela o tempo todo. As primeiras semanas foram de ajustes e descobertas, não apenas para Júlia, mas para todos. Ricardo, acostumado à sua rotina ordenada e previsível, aprendeu a aceitar um pouco mais de caos criativo em casa. Bia, aos poucos, começou a falar mais, a expressar suas necessidades e desejos com maior clareza. Helena, como prometera, entrou com um pedido formal de revisão da guarda de Bia. A audiência preliminar foi tensa, com sua equipe de advogados apresentando argumentos sobre a instabilidade emocional de Ricardo, suas decisões educacionais questionáveis e a influência inadequada de Júlia. Mas algo inesperado aconteceu durante aquela sessão. Quando o juiz perguntou diretamente a Bia com quem ela gostaria de ficar, uma pergunta feita em seu gabinete, apenas com a presença de uma psicóloga judicial, a menina respondeu com uma clareza surpreendente. Quero ficar com meu pai e com Júlia, declarou sem hesitação. Eles me ajudam a lembrar da minha mãe sem sentir tanto medo. E a vovó Helena, ela tenta me fazer esquecer. O relatório da psicóloga judicial foi inequívoco. A criança demonstra desenvolvimento emocional saudável no ambiente atual. Vínculos seguros foram estabelecidos tanto com o pai quanto com a senhora Campos, que claramente oferece suporte emocional especializado. A avó, embora bem intencionada, parece ter dificuldade de aceitar o processo de luto da criança e as necessidades emocionais dela. O caso foi encerrado antes mesmo do julgamento completo. Helena, confrontada com a realidade das palavras da própria neta, finalmente recuou. Não com graça ou aceitação imediata,
mas com a relutante compreensão de que havia perdido. 1 ano se passou, trazendo consigo as naturais mudanças das estações, os ciclos de crescimento e renovação que regem a vida. A maior transformação, porém, ocorreu dentro da pequena família que Ricardo, Júlia e Bia haviam formado. Bia, agora com 9 anos, não era mais a menina silenciosa e retraída. Havia se tornado uma criança confiante, que frequentemente ajudava colegas mais tímidos na escola. Igual a professora Júlia me ajudou, explicava orgulhosamente. Ricardo, inspirado pela abordagem de Júlia e vendo os resultados em sua própria filha, decidiu criar algo maior. Utilizando parte de seus recursos e influência, fundou em parceria com Júlia o Instituto Mariana Mendes, um centro de apoio emocional para crianças em situação de trauma e luto. O trabalho que antes Júlia fazia em uma única sala de aula agora atingia centenas de crianças por todo o Brasil. Foi você quem realizou isso, ele dizia frequentemente a Júlia. Eu apenas fornecia a estrutura. Fizemos juntos, ela sempre respondia. Como tudo o mais. Júlia continuava trabalhando diretamente com as crianças no instituto, recusando-se a assumir apenas funções administrativas. Preciso manter as mãos na argila, dizia, referindo-se ao trabalho direto com as emoções cruas e reais das crianças traumatizadas. Quanto a Helena, a transformação foi mais lenta e hesitante. Inicialmente, limitava suas visitas e mantinha uma distância fria de Júlia. Foi apenas quando viu com seus próprios olhos Bia apresentando um trabalho sobre memórias familiares na escola, falando abertamente e com amor sobre Mariana, sem o peso paralisante da dor, que algo começou a mudar. Ela fala sobre Mariana como se estivesse em paz, comentou um dia, a contragosto, após uma das apresentações escolares. Como se a lembrança trouxesse conforto, não apenas dor. É exatamente isso que buscamos, Júlia respondeu gentilmente. Não esquecer, mas lembrar com amor, não com medo. Foi o início de uma trégua frágil que, com o tempo, evoluiu para um respeito relutante e, eventualmente, para uma aceitação silenciosa. Em uma tarde ensolarada de junho, quando as jabuticabeiras no pátio da escola estavam carregadas de frutos, realizou-se a cerimônia de formatura do ensino fundamental de Bia. Crianças e pais enchiam o auditório, decorado com fitas coloridas e desenhos feitos pelos próprios alunos. Helena estava presente, sentada na terceira fileira, elegante como sempre, mas com algo diferente em sua postura. Menos rigidez, talvez, uma suavização quase imperceptível em suas feições geralmente severas. Quando chegou a vez de Bia fazer seu discurso como uma das representantes da turma, o silêncio tomou conta do auditório. A menina subiu ao palco com passos confiantes, ajustou o microfone e olhou diretamente para a plateia. Quando entrei nesta escola eu não falava, começou sua voz clara e firme. Não sorria, não sabia como sentir nada além de tristeza. Uma pausa. Eu havia perdido minha mãe, e por muito tempo achei que tinha perdido também minha voz. Ricardo sentiu a mão de Júlia apertar a sua. Os olhos de ambos já marejados com o orgulho de ver Bia expressar-se tão claramente. Mas então conheci uma pessoa que não me pediu para falar. Ela apenas sentou comigo até que eu estivesse pronta. Ela me deu cores, música e espaço para respirar. Não me disse que eu estava quebrada. Me mostrou que estava em processo de cura. Bia olhou diretamente para Júlia, um sorriso suave iluminando seu rosto. Hoje quero agradecer ao meu pai por nunca desistir de mim e à mulher que me ajudou a reencontrar minha voz. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Hoje quero chamar você pelo nome que sinto há muito tempo no coração. Mãe. Um suspiro coletivo percorreu o auditório. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Júlia. Ricardo a abraçou pelos ombros, sentindo sua própria visão embaçar. Na terceira fileira, mesmo Helena parecia tocada, discretamente levando um lenço aos olhos. A cerimônia continuou, mas para aquela pequena família, algo fundamental havia sido selado, reconhecido, celebrado publicamente. No final do evento, enquanto as famílias se reuniam no pátio para um lanche festivo,
Helena aproximou-se deles, sua postura ainda rígida, mas seus olhos revelando uma rendição silenciosa. O discurso foi muito bonito, disse para Bia, ajustando um cacho rebelde do cabelo da neta com um gesto quase terno. Sua mãe estaria orgulhosa. Então, voltando-se para Júlia, acrescentou: ambas as mães. Foi uma pequena concessão, um reconhecimento mínimo, mas para Júlia significou a remoção da última barreira. Obrigada, dona Helena, respondeu simplesmente. Mais tarde, naquela noite, após uma pequena celebração em casa com um bolo feito especialmente por Júlia e Ricardo, uma tentativa conjunta que resultou em mais risadas que perfeição culinária, a nova família caminhou junta pelo parque próximo ao apartamento. Bia corria à frente, perseguindo vagalumes que começavam a cintilar no crepúsculo, seu riso ecoando na noite suave. Ricardo e Júlia caminhavam de mãos dadas alguns passos atrás, observando-a com aquela mistura de amor e admiração que só os pais compreendem plenamente. Você já imaginou, Ricardo perguntou baixinho, que um erro administrativo poderia mudar nossas vidas dessa forma? Júlia sorriu, apertando sua mão. Não foi um erro. Foi o universo consertando algo quebrado. Eles pararam sob uma grande árvore, observando Bia agora sentada na grama, desenhando padrões imaginários no ar com a luz dos vagalumes. Você sabe, Ricardo continuou, puxando Júlia para mais perto. Por muito tempo achei que era eu quem estava ajudando Bia a superar a perda, que era meu papel consertá-la, fazê-la voltar ao normal. E agora? Agora entendo que estávamos curando um ao outro o tempo todo. Ela, eu e então você. Ele tocou o rosto de Júlia com ternura, formando algo novo, diferente, mas completo à sua própria maneira. Júlia se permitiu apoiar a cabeça no ombro dele, observando Bia, que agora vinha correndo de volta para eles, as mãos fechadas em concha, como se guardasse um tesouro. Olhem! Exclamou, abrindo cuidadosamente as mãos para revelar um pequeno vagalume cintilando. É como aquela história que você contou, Júlia, a luz que encontramos mesmo na escuridão. Os três observaram a pequena criatura luminosa levantar voo, subindo em espiral até desaparecer entre as folhas. Acho que é isso que somos agora. Ricardo refletiu abraçando Júlia e Bia juntas. Uma família forjada não pelo que perdemos, mas pelo que encontramos depois da tempestade. E enquanto caminhavam de volta para casa sob o céu estrelado, Júlia pensou em como a vida às vezes nos surpreende. Como os caminhos mais inesperados podem nos levar exatamente aonde precisamos estar. Como o amor, verdadeiro e paciente, sempre encontra uma forma de florescer, mesmo nos terrenos mais improváveis. Para alguém que havia conhecido a dor mais profunda, a perda de um filho, encontrar-se agora cercada por este novo amor era nada menos que um milagre cotidiano. Não um substituto para o que havia perdido, mas um novo capítulo, igualmente precioso, igualmente sagrado. E assim, dos escombros de múltiplas perdas, a mãe que Bia perdera tão cedo, o filho que Júlia havia enterrado, a esposa que Ricardo acreditara ser seu único amor, nasceu algo novo e resiliente. Uma família remendada, imperfeita, mas profundamente verdadeira. Uma família que demonstrava dia após dia que às vezes o caminho mais inesperado é exatamente aquele que nos leva para casa. E então, o que você achou dessa história de recomeços e segundas chances? Ficaria muito feliz em ler sua opinião nos comentários. Se essa história tocou seu coração, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias assim para você. Que você tenha um dia abençoado e lembre-se, às vezes não é o caminho planejado que nos leva para casa, mas aquele que nunca imaginamos seguir.